Olá, queridos estudantes. Vamos à nossa segunda aulazinha aqui de reações orgânicas, só que dessa vez nós falaremos sobre reações de substituição. Vamos lá. Vamos primeiro para a regra geral da reações orgânicas do tipo substituição. O nome já está dizendo, nós vamos substituir algo, né? O que é que acontece aqui? Ó? Pode ver que nós temos um composto aqui, ó, né? Um composto orgânico aqui no caso, nós temos o carbono ligado a 3 radicais aqui. Aqui, geralmente, é esse hidrogênio que vai ser substituído aqui, que está ligado ao carbono, tá? O que é que acontece? Nós temos um determinado elemento nesse composto químico aqui, orgânico, e nós temos aqui um outro reagente. O que é que acontece? Nós vamos literalmente substituir um pelo outro. Pode ver aqui, ó, que neste caso aqui, ó, o hidrogênio vai entrar no lugar o hidrogênio, ó, o Y vai entrar no lugar do X, e o X vai ser retirado aqui e vai ficar no lugar do hidrogênio, ó, vendo aqui, caracterizando essa substituição, certo? Mas existem alguns tipos de substituição, tá, gente? Existe o que nós chamamos de halogenação, sulfonação, nitração, alquilação e acilação. Veja só, a halogenação já está dizendo, nós vimos isso aqui na reação orgânica do tipo adição, geralmente quando a gente está reagindo com um elemento da família 7A, que no caso que está formando uma molécula binária. Como eu falei para vocês, por exemplo, o flúor, ele forma uma molécula F2, o cloro forma uma molécula Cl2, o bromo forma uma molécula Br2, tá? Então, geralmente, essas moléculazinhas aqui, essas reaçõezinhas que a gente vai fazer aqui, geralmente é o Cl2 e o Br2, tá? Br2zinho aqui, ó. Br2. Tá bonitinho aqui, Br2. Muito bem. A sulfonação, gente, é a reação com o ácido sulfúrico. Mas como eu falei para vocês, lembra que na reação de adição de água com H2O, de hidratação, H2O, nós representávamos ela assim, ó, H simples OH, que foi quando a gente formou aqueles álcools que tinha lá. Muito bem. Na sulfonação vai ser o ácido sulfúrico, e nós temos outra representaçãozinha para formar aqui, ó. Por exemplo, o ácido sulfúrico, quem é o ácido sulfúrico? É o H2SO4. Como essa reação aqui, ó, de substituição, de sulfonação, geralmente dá origem à água, então é melhor nós representarmos isso aqui de outra maneira. Por quê? Vai ser substituído, vai ser retirado o hidrogênio de uma estrutura, vai se ligar com o OH da estrutura do ácido sulfúrico para formar a água. Tá? Então, é melhor nós representarmos o ácido sulfúrico desta maneira aqui, ó. Nós vamos pegar um oxigênio que tem aqui, um hidrogênio que tem aqui, e colocar o que sobrou. Se nós tiramos um hidrogênio e tiramos um oxigênio, vai ficar o quê? HSO3. HSO3. Tá? Então, nós vamos sair do ácido sulfúrico e nós vamos ter o ácido sulfúrico representado de outra maneira. H simples HSO3. É a mesma coisa de escrever H2SO4, tá? Só que nós estamos colocando de outra maneira aqui para facilitar a nossa visualização. Mas pode ver que o somatório dá o mesmo, H2SO4, tá? E a nitração que acontece aqui, ó, também geralmente dá origem à água. A gente vai substituir um dos hidrogênios da estrutura do composto orgânico, vai pegar o oxigênio e o hidrogênio da estrutura do ácido nítrico, para poder formar a molécula de água. Quem é o ácido nítrico? Aí tem que saber, tem que lembrar. Se tiver dúvida, veja as aulazinhas lá que a gente viu de funções inorgânicas. O ácido nítrico é o HNO3. NO3, ó. HNO3. O que é que acontece? Eu vou tirar um oxigênio e o hidrogênio. Eu vou separar o OH do restante da estrutura. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o OH aqui, ó, e vamos botar o que sobrou. Então, nós vamos tirar um oxigênio e nós vamos tirar um hidrogênio. Sobrou quem? NO2. NO2 vai entrar na estrutura aqui, tá? Então, tanto faz eu escrever HNO3 como HOH simples NO3. Isso aqui, de novo, é para facilitar a nossa visualização. E quando a gente fala de alquilação e acilação, gente, isso aqui é dado em conjunto e a gente vai estudar as regras de Friedel-Crafts. Isso vai aparecer aqui para a gente direitinho, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, ó. Vamos lá. Vamos primeiro para a halogenação. Pode ver que isso aqui claramente é uma reação de halogenação, ó. Vou colocar um marca-texto aqui, porque a gente está reagindo o Cl2. Poderia ser o Br2, por exemplo, tá? O que é que acontece? Nós vamos pegar aqui, ó, um benzeno e substituir um dos seus hidrogênios aqui, ó, por um desses cloros.
Então, o cloro vai entrar no lugar desse hidrogênio e esse hidrogênio vai aqui ficar no lugar do cloro. Então, nós vamos ter aqui, o cloro-benzeno aqui, nós vamos sair do benzeno para o cloro-benzeno, porque nós substituímos um dos hidrogênios pelo cloro, e esse hidrogênio aqui agora vai estar ligado no outro cloro que sobrou aqui, formando quem? O ácido clorídrico. Em meio aquoso, o ácido clorídrico. Tá? Geralmente, gente, essas reações de substituição acontecem no meio ácido, por exemplo, agora esse ácido aqui, lembrando, é um ácido de Lewis, tá? O FSL3 é um ácido de Lewis. Então, nós vamos sair de um hidrocarboneto aromático para um aleto aromático. No caso aqui, a gente está saindo do benzeno para o cloro-benzeno mais ácido clorídrico aqui, ou seja, caracterizando uma substituição. Substituição por quê, Rômulo? Porque a gente está substituindo um desses hidrogênios aqui pelo cloro. Muito bem. Não acontece apenas reações de substituição em compostos aromáticos. Acontece também em compostos abertos. Tá? E aqui existe uma regrazinha fundamental que eu vou esclarecer para vocês daqui a pouco. O que é que acontece? Pode ver que aqui continua sendo uma halogenação do tipo cloração. Existe a halogenação do tipo bromação. Nós vimos isso na aula de adição. O que é que acontece? Nós vamos pegar um desses cloros aqui e substituir pelo hidrogênio. Tá vendo? Nós temos o metano, nós temos o gás cloro aqui, e o cloro vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do cloro, formando o ácido clorídrico também, tá? Isso aqui é o cloreto de hidrogênio, é um gás, tá? Se a gente borbulhar na água, a gente forma o ácido clorídrico. Como geralmente esses meios aqui ocorrem em meio, essas reações ocorrem em meio aquoso, aí a gente já diz que está baixando o pH lá, porque está formando ácido clorídrico e tudo mais, tá? Mas é correto dizer que isso aqui é o cloreto de hidrogênio, porque geralmente ele está na fase gasosa ali e é borbulhado em água, tá? Muito bem. Isso aqui na presença de luz, tá? Essa reação é mais fácil ocorrer aqui na presença de luz. Ao passo que a halogenação do tipo cloração acontece em anéis aromáticos na presença de um ácido de Lewis. Uma halogenação do tipo cloração acontece aqui no metano, por exemplo, na presença de luz, vai facilitar aí essa reaçãozinha. Porém, gente, é bom ter em mente o seguinte, quando a gente está fazendo uma halogenação, quem é que vai ter prioridade? Vamos supor que a gente tem um composto maiorzinho e nós temos carbonos primários, secundários e terciários. Se tiver com dificuldade, o que é carbono primário, secundário e terciário, veja as aulas lá de Letícia, tá? De Letícia e Carol, que gravaram as aulas de orgânica. O que é que acontece? Quem vai ter preferência é o carbono terciário sobre o carbono secundário sobre o carbono primário, necessariamente, tá? Então, se você tiver dúvida, quem é que vai sofrer a halogenação aqui, o carbono terciário ou o carbono secundário? O terciário. O carbono secundário ou o primário. Se não tiver terciário, o carbono secundário. Se só tiver primário, como é o caso do metano aqui, só o único carbono que vai sofrer aqui a halogenação do tipo cloração. Beleza? Vamos continuar aqui, Sulfonação, como eu disse a vocês, é a reação com o ácido sulfúrico H2SO4. O que é que acontece, uma maneirazinha de nós representarmos, Isso aqui, a gente pode representar de uma maneira diferente, Nós vamos ter aqui um composto aberto, tá? Quem é esse composto aqui? É o etano, que vai reagir com ácido sulfúrico. Como é que nós podemos representar esse ácido sulfúrico aqui, Opa, deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Nós podemos representar ele assim, HOSO3H. Aí o que é que acontece? Esse SO3H aqui, vai substituir um desses hidrogênios aqui. Aqui, Veja onde ele entrou aqui, Tá vendo? O SO3H entrou aqui, nesse carbonozinho aqui da extremidade. O que é que acontece? O que sobrou aqui foi o OH dessa estrutura aqui, que vai entrar aqui, fazer uma ligaçãozinha simples com ele, o hidrogênio dessa extremidade aqui. Formando o quê? HOH. HOH é quem? Água. H2O. Então, veja que essa reação aqui de sulfonação está dando origem à água, hein, gente? Está dando origem à água. Também essas reações de sulfonação podem ocorrer com compostos aromáticos, que vai substituir o quê? Um dos seus hidrogênios. Pode ver que isso aqui é o ácido sulfúrico, é outra maneira de representar o H2SO4, pode ver H2SO4, é uma das maneiras diferentes de representarmos isso aí. Então, nós vamos substituir um desses hidrogênios aqui, Esse hidrogênio vai se unir com esse OH aqui para formar a água, E o que sobrou aqui vai substituir o hidrogênio, vai ser ligado diretamente ao anel aromático aqui, que é o SO3H. Tá bom? Muito bem. Existe também a nitração, como eu falei para vocês, outra maneira diferente de representarmos o ácido nítrico, que é o HNO3, é o HO simples, NO2, que somando dá a mesma coisa, HNO3. Pode ver que aqui, nós temos o OH aqui,
fazendo uma ligação com o outro Hzinho aqui, ó, pode ver que está formando a água, e o que sobrou aqui, no caso, vai entrar neste carbonozinho aqui, ó, tá? Lembrando que ele é um carbono secundário, ele tem prioridade sobre um carbono primário, né? Nós vimos isso. Um carbono terciário ganha para um carbono secundário que ganha para um carbono primário, tá? Então, nós vamos ter o NO2 aqui, ó, ligado neste carbonozinho aqui. Então, nós vamos sair do propano, que está reagindo com ácido nítrico, né? Na presença também do catalisador de ácido nítrico, ou seja, nós temos de ácido sulfúrico, desculpe, nós temos aqui o ácido sulfúrico como catalisador aquecendo, saindo um balão de reação que isso acontece, né? E nós vamos ter aqui ligado no carbono secundário, ó, o NO2. Isso aqui é uma função orgânica oxigenada, no caso, uma função nitro aqui. Então, nós vamos ter o 2, porque isso aqui é o carbono 2, nitropropano, mais água. Então, a reação do propano com ácido nítrico, em meio ácido sulfúrico, no caso, vai dar origem ao 2-nitropropano mais água. E também acontece em compostos aromáticos. Ó. Nós temos o benzeno aqui, ó, que está reagindo com ácido nítrico. Pode ver que esses dois aqui, ó, vão formar a água aqui, ó, e formando a água, e formando o nitrobenzeno, né? Nós vamos substituir um dos hidrogênios aqui, colocando um nitro aqui. É uma das reações mais famosas da química orgânica. Nós temos também aqui, ó, aqui, a alquilação e acilação de Friedel-Crafts, gente. O que é que acontece, ó? A alquilação vai entrar aqui, ó. Nós temos um radical qualquer ligado com cloro aqui, né? Por exemplo, o clorometano, cloroetano. Então, o que é que acontece? O clorozinho, esse radicalzinho aqui, vai entrar, vai substituir aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que fosse o clorometil. Então, vai ficar o quê? O tolueno, formando um tolueno aqui, né? Que seria o metil ligado ao anel aromático, o tolueno, mais HCl. Isso aqui é o que caracteriza a alquilação. Eu vou colocar um radical alquila, uma substituição aqui do anel aromático. E uma acilação, por exemplo, ó, nós temos um radical aqui, tá? Com hidrogênio. O que é que acontece? Nós vamos pegar toda esta partezinha aqui, ó, toda essa partezinha aqui, ó, e substituir esse hidrogênio, né? Lembrando, em presença de ácido de Lewis, aqui, ó. Formando, neste caso aqui, está formando uma acetona. Lembra C-O. Quando nós temos C-O entre carbonos, por exemplo, é uma função orgânica oxigenada do tipo cetona. Esse hidrogênio, esse cloro aqui, ó, vai se unir com esse hidrogênio aqui, formando o HCl, o cloreto de hidrogênio. Tá bom? Muito bem, gente. Isso é a famosa alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Até mais, pessoal.